Não sei se você acompanhou aí quando o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Uhum. Eu acompanhei. O que aconteceu assim? Nicolás Maduro, Todo mundo o ditador da Venezuela se aqui, aquietou. até o ano passado, o ditador da Venezuela estava gritando para os quatro cantos, xingando um, xingando o outro. Quando o Trump ganhou, a primeira coisa, ele fechou o bico. Segunda coisa que ele fez, soltou centenas de presos políticos que estavam presos por ele injustamente há anos. Meu Deus. Sem o Trump abrir o Trump nem tocou no assunto, só dele assumir. Isso aí eu não acompanhei, que não ele acompanhou? soltou. Só dele assumir. Uma outra coisa, o Hamas, que estava todos esses 2 anos, os últimos 2 anos, se negando a devolver os reféns, quando o Trump assumiu, já começou uma devolução imediata de reféns. Já queria fazer acordo, né? Já queria fazer acordo, não, estamos abertos para o acordo. Quer dizer, quem é o Trump? O Trump não é ninguém. O Trump não é o anticristo, né? Agora, imagine quando se levantar esse homem. As coisas fluirão assim de uma maneira tão grande que se você falar que o anticristo é do diabo, o teu vizinho vai apedrejar você. Não vai apedrejar o líder, não. Como que pode? Um cara só faz benefício. Porque aqui no Brasil, o anticristo brasileiro é o Barba lá, né? Defende até os últimos, né? Então, infelizmente nós temos um governo com viés comunista. E isto eu digo porque eles mesmos afirmaram isso, né? Quando o atual presidente colocou um ministro no STF, ele disse: até que enfim conseguimos colocar um ministro comunista no STF. Ele falou com todas as letras, então não é segredo para ninguém. E você sabe que o ideal comunista é uma nação sem Deus, uma nação sem fé, cuja confiança seja totalmente o Estado. Né? Se o brasileiro, o povo brasileiro defende tanto, né, briga um com o outro por causa de um homem, né, de um político aí, dele, imagine um anticristo, né? Imagina um anticristo. Que diz que vai resolver o problema do mundo, né? Vai. E um dos caos que ele vai resolver é justamente o caos deixado pelo desaparecimento de milhões de pessoas no mundo inteiro. Tá? Então é assim, a gente precisa entender que o arrebatamento ele deve ser não apenas crido, mas desejado pela igreja. Quem é crente deve fazer a oração de Apocalipse 22. Sabe o que é a oração de Apocalipse 22? A oração de Apocalipse 22 é: o Espírito e a noiva dizem, vem. Sinto até a presença de Deus de falar. O Espírito e a noiva dizem, vem. A igreja tem que desejar a volta de Jesus. O que está acontecendo hoje que não se prega mais sobre a volta de Jesus? E a volta de Jesus para a igreja, não para o mundo. Porque a volta de Jesus para a igreja significa arrebatamento. Mas a volta de Jesus para o mundo significa juízo. Entendeu? Infelizmente, nós estamos preocupados em levantar templos, né? Em levantar templos, construir mais igrejas. Isso é importante também, né? Não deixa de ser importante. Mas você vê muito focado no dinheiro, né? Muito focado no financeiro, no financeiro, né? Nós vemos pastores antigos focados mais na alma das pessoas. E os mais novos hoje que estão aparecendo, mais focados no financeiro da igreja. Uma coisa muito triste, né? Então, hoje existe muitas pessoas erradas no lugar errado. Eu vou até falar assim para você que está nos assistindo. Não se entristeça com algo que você veja, com um escândalo aqui, um escândalo ali. Sabe por quê? Porque não são de Deus. Não são de Deus. Aqueles que são de Deus, eles testificam de Deus com suas palavras, com suas obras e com suas vidas. Hoje, existem muitas pessoas colocadas no altar quando elas nunca deveriam estar no altar, porque elas não foram chamadas para estar no altar. A igreja, ela não é um lugar de oportunidades. Aliás, vou falar diferente. O altar não é lugar de oportunidades. O altar é um lugar para chamados. A igreja é um lugar para todas as pessoas. Qualquer pessoa pode entrar na igreja. Mas ocupar o altar, a tribuna, a direção, a liderança de uma igreja não é, eu vou dar uma oportunidade para ver se aquele irmãozinho consegue dirigir uma igreja, ou se aquela irmãzinha, não.
O altar é lugar de chamados. Se você tem chamado, então você tem chamado. Se você não tem, não vá, porque vai dar ruim. E é o que tem acontecido hoje. Muitas pessoas sem chamado, querendo ocupar o altar, e aí dá escândalo. Entendeu? Infelizmente. Mas a igreja verdadeira é aquela que diz, juntamente com o Espírito Santo, ora vem, Senhor Jesus. Glória Deseje a vinda de Jesus. Amém. Deseje o arrebatamento da igreja. Tá? Amém. Agora, irmão Rafael, muitas pessoas me perguntam se a igreja passará pela grande tribulação. Bom, É uma preocupação. Né? isso tem se disseminado, essa dúvida, né? É uma preocupação. Eu sei, quando eu me converti, é óbvio, eu não tinha conhecimento bíblico. Uhum. Né? Mas os segmentos religiosos que criam na passagem pela grande tribulação, pelo menos os mais conhecidos, eram as seitas. Os adventistas do sétimo dia e os testemunhos de Jeová. Uhum. Quando eu me converti, no ano de 1997, quando se falava de passar pela grande tribulação, isso era coisa de adventista, de testemunho de Jeová. Mas de uns 8 ou 10 anos para cá, tem havido um trabalho muito forte por alguns para disseminar novamente essa doutrina de que a igreja passará pela grande tribulação. O que eles alegam? Eles alegam que a doutrina de que a igreja não passará pela grande tribulação, ela é nova. Uhum. Ela não tem mais de 200 anos. E que, historicamente, a igreja sempre acreditou que passaria pela grande tribulação. Uhum. Não é bem assim. Nós temos que entender que a revelação bíblica, ela foi dada de uma vez só. Ok? Uhum. De Gênesis a Apocalipse, ali está a revelação. Uhum. Deus não vai revelar nada além do que está de Gênesis a Apocalipse. Só que a iluminação, o que é iluminação? É a compreensão do que está escrito. Isso é progressivo. Uhum. Isso é progressivo. Uhum. E nós vemos que a igreja, no primeiro século, ela se ocupou muito com duas coisas. Em fundamentar a igreja na doutrina dos apóstolos e combater os falsos mestres. Uhum. Qual era a luta da igreja? Não só no primeiro século, pelo menos nos 3 ou 4 primeiros séculos da igreja, a igreja lutou contra o ensinamento de que Jesus não era Deus, que Jesus não participava da divindade do Pai, que o Espírito Santo não era uma pessoa, como pregava Marcião. E os testemunhos de Jeová adotaram essa doutrina de Marcião, né? Que o Espírito Santo não é uma pessoa, né? Que as Escrituras contêm a palavra de Deus, mas não são a palavra de Deus. Isso é um perigo. Eu sei que tem pastor famoso aí na rede social que afirma que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Então, todas essas heresias, a igreja passou séculos focada e preocupada em combater. Quando foi lá por volta do século IV ou V, a igreja sofreu um esfriamento muito grande. Quando Constantino declarou ter se convertido ao cristianismo e declarou todo o império cristão. Pronto. Todo mundo era cristão agora. O pagão era cristão, o idólatra era cristão, todo mundo era cristão. A igreja não teve mais perseguição, teve muitos favores do Estado, ela esfriou espiritualmente. E a igreja mergulhou num período de trevas, que durou o quê? 1000 anos. 1000 anos. Até que Deus levantou os reformadores. Né? Que não começou só com Lutero, veio muito antes de Lutero. Né? Quem nunca ouviu falar em Jerônimo Savonarola? Quem nunca ouviu falar em John Wycliffe, ou John Wycliffe, como preferirem? Quem nunca ouviu falar em John Huss? Pessoas que vieram bem antes de Lutero, mas que já estavam ali dando suas vidas para que houvesse uma volta às Escrituras. Até que veio Lutero e Deus usou Lutero com grande influência e graças a Deus tudo voltou para os seus eixos. Aí veio Calvino, veio tantos outros. Ok. Depois que a igreja voltou às Escrituras,
saiu daquele período de trevas, Certo. vieram os avivalistas, porque a igreja não acreditava mais no falar em línguas, no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais. A igreja não acreditava mais, a igreja era morta. Então vieram os avivalistas. Aí veio Jonathan Edwards, veio Charles Finney, veio Dwight Lyman Moody, veio esse pessoal que quando orava o Espírito Santo manifestava mesmo, né? E depois veio o tempo missionário. Né? No século XVIII, XIX, XX, veio o tempo missionário de espalhar essas boas novas para o mundo inteiro novamente. Né? Foi aí que nasceu a Metodista, foi aí que nasceu a Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus, a Quadrangular, enfim. E foi nessa virada do século XIX para o século XX que então a igreja se voltou para este tema da escatologia, que ficou aí por séculos abandonado. E a igreja começou a perceber coisas que antes eles não percebiam. Começou a compreender a escritura que antes não eram compreendidas. Entendeu? E isso é plenamente comum. Por exemplo, eu tenho uma passagem interessante, quando Jesus vai chegando em Jerusalém, antes da sua prisão. Ele para assim no Monte das Oliveiras e fala para os discípulos, olha, vão ali na aldeia e vocês vão encontrar um jumentinho, filho de uma jumenta, amarrado junto com a jumenta. Traz esse jumentinho, sobre o qual ninguém ainda montou, e traz ele para mim montar. E se alguém vos perguntar, o que vocês estão fazendo, soltando o jumento, fala, o Senhor pediu emprestado e já devolve. E os discípulos fizeram isso. Foram lá, eu imagino que eles pensaram isso, né? Mas espera aí, mas o Senhor veio andando até aqui, agora que está perto para chegar, ele quer um jumento? Para que já estamos perto, para que ele quer um jumento para entrar em Jerusalém? Eles não se tocaram. Que estava se cumprindo Zacarias 9, debaixo dos olhos deles não se tocaram. E aí eles foram lá buscar o jumento, Jesus veio, montou, chegou em Jerusalém, desceu do jumento, eles foram lá devolver o jumento, só andou aquele pedacinho de 1 quilômetro. Só para cumprir a profecia. Só que eles não se tocaram. E aí diz a Bíblia que depois que Jesus ressuscitou, voltou aos céus, que eles já estavam fazendo a obra como líderes da igreja, que caiu a ficha. Eles falaram, peraí, Zacarias disse, então o Senhor cumpriu a profecia. Eles não tinham compreendido. Então existem muitas coisas na palavra de Deus que já estão reveladas, mas nós ainda não tivemos a compreensão. E eu penso que escatologia é uma dessas coisas. Por exemplo, trindade. A palavra trindade não tem na Bíblia. Sabia disso? Sim. A palavra trindade não tem na Bíblia. Esse aí é um assunto bem... que dá um podcast. Dá um podcast, você entendeu? Então, se você ler a Bíblia assim, de uma forma rápida, você não enxerga a trindade. Não. E por que começou a falar sobre isso? Porque alguns pais da igreja começaram a perceber que havia textos que apontavam o Pai como Deus, mas também haviam textos que apontavam o Filho como Deus, e haviam textos que apontavam o Espírito Santo como Deus. Mas peraí, não pode ser 3 deuses, há um só Deus. Então eles começaram a estudar esse tema a fundo. Foi quando Tertuliano sistematizou, lembra a palavra que eu te falei? Teologia sistemática? Ele sistematizou os versículos e entendeu que a doutrina de um Deus trino é plenamente bíblica e estava revelada diante dos nossos olhos nas Escrituras, mas nós não compreendíamos. Assim também a escatologia. Então por que nós acreditamos, e eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação? Primeiro, porque a Bíblia contém versículos que nos alertam que devemos estar preparados a qualquer momento. A iminência. Posso citar aqui Mateus 24, 42, tá? E 44, Lucas 21, 36, Filipenses 3, 20. Vou ler rapidinho, só para que os nossos ouvintes não fiquem... Lucas 21, 36, por exemplo. Muito bem. Enquanto ele vai procurando aí, você que está assistindo, vai se inscrevendo aí no canal aí. Hoje nós vamos detalhar bastante o arrebatamento, como será o arrebatamento. Hoje vai ser um pouquinho longo, mas se você cansou um pouquinho de assistir aí, pausa, assiste no outro dia, depois assiste mais um pouquinho no outro dia, mas não deixe de assistir aí até o final o conteúdo que a gente vai trazer aqui para você aí que está assistindo. Olha que interessante que diz Lucas 21, 36. Vigiai, pois, orando em todo tempo, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus falando que se nós vigiarmos e orarmos em todo tempo, nós temos a possibilidade de evitar
todas essas coisas que hão de vir sobre o mundo, que é a grande tribulação. Tá? A Filipenses 3:20 também, olha que interessante, Filipenses 3:20. Diz assim, você que está em casa, anota aí, confere depois, Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A igreja não pode passar pela grande tribulação, porque se ela passar pela grande tribulação, ela não tem que esperar o arrebatamento. Ela tem que esperar o anticristo. Entendeu? A Bíblia deveria estar cheia de textos falando assim, olha, fiquem atentos com o anticristo. Olha, se preparem para enfrentar o anticristo. Olha, uma dica para vocês enfrentarem o anticristo é fazendo assim, assim, não. Não tem. A Bíblia, ela nos encoraja a guardar o Senhor. Esperem o Senhor, que virá do céu com poder, transformar vossos corpos e vos levar para a cidade celestial. Iminência dos fatos. Fique preparado a qualquer momento. Uma outra coisa, as promessas de livramento que a Bíblia tem. Poderia te citar aqui. Está mostrando a tela aí? Pode mostrar a tela, por favor, para quem está em casa poder pausar e depois ir anotar. Tá? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, no qual diz que nós aguardamos dos céus a Jesus, o qual nos livrará da ira vindoura. O que é a ira? A ira é um nome dado ao período da grande tribulação, no qual a ira de Deus cairá sobre as nações. Não cairá sobre a igreja, cairá sobre as nações. E 1 Tessalonicenses 1,10 diz que nós seremos livres. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 diz que a igreja não foi destinada para a ira. A igreja não foi destinada para a ira. Gente, já não basta os 2000 anos de perseguição que a igreja enfrenta? Você sabe que tem uma instituição nos Estados Unidos que ela trabalha com essa linha de detectar perseguições a grupos étnicos. Étnicos, isso. A grupos étnicos, religiosos, opções sexuais. É uma ONG que ela identifica onde a perseguição está pegando mais. Né? Então se fala muito sobre perseguição contra homossexuais, transexuais, bigêneros, né? Fala-se muito sobre perseguição contra negros, tal. Mas segundo esta agência, esses tipos de perseguições são mínimas nas estatísticas. Eu esqueci o nome dessa agência, agora se você pesquisar você pode achar. Segundo ela, 94% do tema perseguição nos 200 países do mundo está relacionado a cristãos. Olha só. Não é a negros, não. Eu sei que existe preconceito contra homossexual, contra negro, eu sei que existe. Mas não é este. O foco maior da perseguição no mundo é contra os cristãos. Né? Então, já faz 2000 anos. A gente desfruta de certa liberdade no Brasil e acha que o mundo inteiro é assim. Mas não é. Tem 50 países no mundo que você não tem liberdade para pregar o evangelho. É verdade. Você entendeu? Então, e isso pode mudar. O Brasil hoje tem liberdade, amanhã pode não ter. Então, até a vinda de Cristo, o arrebatamento, isso pode durar. Mas dizer que a igreja sofrerá a ira que será derramada da grande tribulação, isso não acontecerá. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei, da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Olha, que texto claro. Que texto claro. Você guardou a palavra da minha perseverança. Você guardou a palavra. Eu te guardarei da hora. Porque Jesus poderia nos guardar na hora. Como Sadraque, Mesaque e Abednego foram guardados na fornalha, certo? Sim, sim. Eles entraram na fornalha e não se queimaram. Sim. Jesus poderia ter nos guardado na hora. Sim. Vai ter aprovação, mas fique tranquilo. Não, ele está falando, eu vos guardarei da hora. Este da é um termozinho grego, ek. 2 letrinhas, E e K. Ek, que significa antes, tirado, não participará do momento, da hora da grande tribulação. Tá? Amém. Então, eu não creio que a igreja passará pela grande tribulação pelo modelo de Deus na história.
pelo modelo de Deus na história, irmão Rafael. Se você olhar, Deus livrou Enoque antes do dilúvio. Já parou para pensar nisso? Enoque foi quase contemporâneo de Noé. Sim, é verdade. E Deus tirou Enoque antes que viesse o dilúvio. Enoque já era um dos últimos justos na terra. Quando Noé veio, Deus o recolheu dentro da arca. E só trouxe o dilúvio 7 dias depois. A arca flutuou, Noé ficou acima do dilúvio. Ou seja, a arca tipifica quem? Jesus. Jesus. Exatamente. Deus escondendo a igreja em Cristo durante a grande tribulação. A igreja ficará acima da grande tribulação. Olha que coisa tremenda, né? Tremendo, meu Deus. Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes, ele se preocupou com um homem, um justo. Porque ele tinha se comprometido com Abraão. Que se ele achasse 10 justos em Sodoma e Gomorra, ele não destruiria a cidade. Mas lá não tinha 10 justos. Tinha. Nem 9, 8, nem 5, nem 6. Só tinha um. Nem as filhas dele prestavam. Deus me perdoe. Mas assim... né? O que elas fizeram depois com o pai mostra o caráter delas. Né? Verdade. Os genros dele também ficaram na cidade. A mulher dele tinha apego à cidade. Então, realmente, o justo ali realmente era só Ló. Mas o que Deus fez? Deus enviou 2 anjos para tirar Ló antes que a cidade fosse destruída. Isso é maravilhoso. Como que Deus permitirá a sua igreja, comprada, lavada e remida com o sangue do seu filho, passar pela grande tribulação? Tá? Muito bem. Muito bem. Então nós temos exemplos do modelo de Deus. Posso dar um exemplo histórico? Eu falei aqui alguns minutos atrás que no ano 70 da nossa era, o templo foi destruído em Jerusalém. Né? Não somente o templo, mas toda a Jerusalém, né, foi destruída pelo general Tito, comandante do exército romano, que depois veio a se tornar imperador. Né? Essa destruição de Jerusalém e do templo foi prevista por Jesus, lá em Mateus 24. Quando eles estavam saindo do templo, você sabe que o templo da época de Jesus, ele já não era mais o templo de Salomão. Né? Ele já era o templo que havia sido reconstruído pelos que voltaram do cativeiro. Só que o templo que foi reconstruído pelos que voltaram do cativeiro era um templo muito feio. A Bíblia diz lá eu não vou lembrar agora se é em Ageu, eu acho que é em Ageu que diz isso, que o templo era tão feinho que os idosos que tinham visto o templo de Salomão original antes da destruição, 70 anos antes, choraram na hora que viram o novo templo. Porque falaram, é isso? Né? Porque não chegou nem perto do que havia sido o templo de Salomão. É por isso que Deus fala assim, não, mas a glória da segunda casa será maior do que da primeira, tá? Porque Deus quis consolar o povo ali. Né? Muito bem. Só que, quando os séculos se passaram e se levantou o governo dos Herodes, né? Herodes não é nome, Herodes é título. Tá? É título de um rei regional. Tanto que a Bíblia fala Herodes o tetrarca. Por que fala Herodes o tetrarca? Porque o reino em Israel era dividido entre 4 Herodes. Tinha 4 Herodes. Entendi. Então, cada um era um tetrarca, né? Um tetra. Então, esse Herodes, querendo agradar os judeus e ganhar popularidade e definir bem o seu reino, ele reformou o templo de Jerusalém. E sabe quantos anos demorou essa reforma? 46 anos. Mas dizem que o templo ficou lindo. A história diz que o templo ficou esplêndido. As pedras eram tipo de pedras brancas, levemente esverdeadas. Quando o sol nascia de manhã e brilhava sobre aquilo, diz que era a coisa mais linda. Demorou 46 anos. E ele terminou a reforma. Ele não terminou, na verdade, quem terminou foi o sucessor dele. Quando terminou a reforma, era justamente os dias de Cristo. E Jesus e os discípulos estavam lá dando uma volta no templo. E os discípulos falaram, Senhor, veja que pedras, que edifícios. E Jesus disse, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso chocou os discípulos. Como assim? Demorou 46 anos para ser reformado e agora vai ser destruído de novo. Aí os discípulos, quando chegam no Monte das Oliveiras, falam, Senhor,
quando acontecerão estas coisas? E aí Jesus então vai começar a falar, olha, tal. Jesus vai dar o sinal de quando vai acontecer. Então, os discípulos ficam chocados com essa afirmação. Como assim será destruído, né? E realmente, 37 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, a destruição aconteceu. E ela foi, assim, muito violenta, porque os judeus resistiram 2 anos. Então, os soldados ficaram ali acampados, longe de casa, longe da família, com fome, com frio. Os soldados ficaram ali 2 anos tentando entrar em Jerusalém, não conseguiam. Então, eles ficaram enfurecidos. Quando, finalmente, eles conseguiram furar o bloqueio da muralha de Jerusalém e entraram, eles estavam descontrolados. Tanto que a história conta que Tito havia ordenado que o templo não fosse tocado. Que eles só matassem as pessoas, destruíssem a cidade, mas não tocassem no templo. Mas ninguém ouviu. Eles estavam tão irados com os judeus que eles destruíram tudo. Mas também existia uma lenda de que na construção, na reforma do templo, os construtores tinham escondido ouro nos rejuntes das pedras. Então eles foram tirando pedra por pedra para tentar achar esse ouro escondido. Meu Deus. E cumpriu-se a palavra de Jesus que não ficou pedra sobre pedra, porque eles tiraram tudo mesmo, desmontou tudo, né? Mas o que eu quero dizer para você, que semanas antes dessa destruição acontecer, diz que cristãos que já eram milhares naquela altura, começaram a se lembrar das palavras do Senhor Jesus, e não somente isso, começaram a ter sonhos terríveis de que deveriam deixar a cidade. Isso que conta a história. E eles então, diz que os cristãos, semanas antes, eles deixaram Jerusalém e fugiram. Fugiram, escaparam. E realmente, quando eles conseguiram entrar em Jerusalém, só em Jerusalém foram 200 mil judeus mortos. Se contar o que eles destruíram em todo Israel, beira 1 milhão. Meu Deus. Foi um morticínio muito... Não perdoaram ninguém. Jovem, homem, mulher, criança, idoso. Mas foi um morticínio muito grande. Só que nenhum cristão morreu. Olha que interessante. Eles não somente se lembraram das palavras do Senhor Jesus, como Deus avisou por sonhos que eles deveriam sair dali. Não é um tipo da grande tribulação. Deus livrando, né? Deus livrando. Dando a igreja. Né? Então, quando a Bíblia fala que nós devemos estar prontos para partir, é porque para nós o arrebatamento pode acontecer agora. Se você é lavado e remido no sangue, você pode ser arrebatado agora. O que virá no mundo depois é outra coisa, né? E uma outra coisa que me leva a acreditar que a igreja não passará pela grande tribulação é a ausência de citação da igreja no livro do Apocalipse, no período da grande tribulação. Você sabe que o livro do Apocalipse está dividido assim. No capítulo 1, é a apresentação. No capítulo 2 e 3, carta às 7 igrejas. No capítulo 4 e 5, João é arrebatado até o céu, em espírito, e ele tem visões lá no céu. Vê aquele que está sentado ao trono, vê o cordeiro que foi morto, tal. Do capítulo 6 até o capítulo 18, abrange a grande tribulação. De Apocalipse. Do 6 é a grande tribulação. Ali você vai ver os 144 mil ungidos de Israel, as 2 testemunhas. Ali você vai ver a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. Aí já aconteceu o arrebatamento. Já aconteceu o arrebatamento. Por que eu vou explicar isso agora? Então, do capítulo 6 ao 18 é a grande tribulação. Agora, olha que interessante. Nos capítulos 2 e 3, na carta que Jesus manda João escrever às 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas, que são os pastores, a palavra igreja aparece 19 vezes, antes da grande tribulação. Capítulo 2 e 3. A palavra igreja aparece 19 vezes. Do capítulo 6 ao capítulo 18, nenhuma vez. Que é a tribulação. Que é a grande tribulação, nenhuma vez. Naquele período da tribulação não aparece a palavra igreja. Não aparece. Ela só vai aparecer novamente no capítulo 19, voltando com Jesus para guerrear contra o anticristo, a besta, o falso profeta. Só que ela já vem como esposa.
Não vem mais como noiva, ela vem como esposa, porque as bodas já aconteceram no céu. Tá? Então, olha que interessante. Aí as pessoas falam assim, principalmente os nossos queridos irmãos do pós, eles falam, mas a Bíblia fala dos santos na grande tribulação, que a besta guerreará contra os santos. Quem são esses santos se não é a igreja? Ora, não vamos ignorar uma coisa. A igreja vai ser arrebatada? Vai. Mas Deus vai continuar convertendo pessoas? As pessoas continuarão se convertendo à crise da grande tribulação. E isto está no capítulo 7 de Apocalipse. João vê uma multidão no céu que haviam sido degolados. E o anjo pergunta, sabe quem são? O João fala, não sei quem são. Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles morreram na grande tribulação para poder estar ali no céu. Bom, quando inicia vamos lá, iniciou a grande tribulação, né? O anticristo começa a reinar aí, nessa grande tribulação. Onde que entra essa marca da besta? Capítulo 13 de Apocalipse, né? No versículo 16. O que Isso já começa no início da grande tribulação? Ou essa marca da besta ela vai existir depois que a igreja for arrebatada? Existem duas interpretações. Existem duas interpretações. Alguns acreditam que os 7 anos são 7 anos de grande tribulação. E há quem acredite que, apesar do período ser 7 anos, a grande tribulação mesmo só vai pegar nos últimos 3 anos e meio. Para eu te responder, deixa eu te explicar. O que é a marca da besta? A marca da besta é um controle social. Não importa o que seja. Antigamente falava que era código de barras. Você lembra disso, não? Lembro. Antigamente se falava que a marca da besta era o código de barras. Ok. Depois vieram os chips. Nossa, quando inventaram os chips desse tamanho, falava, nossa, esse chip cabe em qualquer lugar. É a marca da besta. Agora existem muitas tecnologias. Não sei se você sabe, a Microsoft ela desenvolveu uma tatuagem invisível que é capaz de ter circuitos químicos e carregar todas as nossas informações. Ela é invisível ao olho nu, mas se você colocar a luz ultravioleta, você a vê. Meu Deus. Perdão? Você foi no Play Center? Eu nunca fui. Você não é da época do Play Center, né? Não. Pois é, às vezes eu esqueço a minha idade. Nós não tínhamos condições na época. Eu também não era fácil ir pro Play Center, não. Ir pro Play Center era ganhar na loteria. Né? Mas o que acontecia? O Play Center, nos primórdios, ali no final da década de 80, ele tinha uma novidade que encantava as criançadas. Ele tinha um tipo de carimbo que, olhando assim, era praticamente invisível na luz do dia. Mas para você entrar nos brinquedos, você colocava a mão na luz ultravioleta, aí o controlador ali via que você estava com o carimbo, você podia entrar no brinquedo. E aí eu lembro que a gente ia embora com aquilo maravilhado, que aquilo estava ali, né? E você não via tomar banho, né? Você tomava banho com a mão fora do chuveiro, assim, para não lavar a mão e não sair a tatuagem, que você queria dizer que aquilo ali, né? Então é assim, a gente nem sabia, mas essa tecnologia seria reaproveitada no futuro, e a Microsoft fez isso. Ela fez essa tatuagem que contém através... É igual pendrive. Você sabe que pendrive é uma memória química, né? Sim. Então essa tatuagem, ela tem essa... Eu achei interessante, porque isso pode ser a marca da besta. Mas não só isso, pode surgir muitas tecnologias. Mas a questão não é essa. A questão é que a marca da besta é um controle social absoluto, com o qual ninguém, naquele governo, naquele domínio mundial, conseguirá comprar ou vender se não tiver aquela marca. Você viu agora aí na pandemia? A pandemia foi um ensaio para isto, para o controle social. Você não podia sair de casa. Se você colocasse o pé para fora de casa, os teus vizinhos que te vissem olhavam assim para você como se você estivesse cometendo um crime. E eu sou uma pessoa que eu não usei máscara, né?
Eu não usei máscara porque desde o início eu não acreditei na eficácia da máscara, né? E agora foi comprovado realmente que a máscara não protegeu nada, né? Exatamente. E eu me lembro que estava assim tudo fechado, as ruas vazias, e eu fui fazer uma caminhada. E eu fui sem máscara. E passou um carro de polícia e eles me encararam de uma tal forma que eu achei que eu ia ser enquadrado, né? Mas eles não pararam, não. Eles diminuíram a velocidade, me encararam bastante, mas não me enquadraram. Eu segui meu caminho, né? Mas o que foi isso? Foi um tipo de controle social. Controle social, né? O governador na época, o Dória, ele fez um contrato, um acerto com a Vivo lá, com as companhias telefônicas, de localização das pessoas. Para onde tivesse mais de 5 pessoas reunidas, e como que ele via isso? Através do celular. Onde tivesse mais de 5 pessoas reunidas... Eu lembro disso. A polícia chegava lá, você lembra disso? Lembro. A polícia chegava lá, teve reunião familiar, teve pessoas que estavam almoçando em família, a polícia chegou lá para mandar todo mundo embora para casa. Você entendeu? O que é isso? Um controle social. Foi um ensaio. Eles ensaiaram, o sistema mundial ensaiou para ver qual seria o grau de sujeição das pessoas, se elas se submeteriam com facilidade, porque você sabe que as pessoas te obedecem melhor quando elas estão em pânico. Quando as pessoas estão em pânico, você pode falar qualquer coisa que elas fazem. Sim, sim. E vai ser isso na grande tribulação. O mundo bagunçado, um monte de gente desaparecendo. O que é isso? Aí vai aparecer um cara que fala bem, influente, que apresenta a solução, o mundo abraça na hora. Abraça na hora. Né? O mundo abraça